Olá, meus amigos e minhas amigas aqui da comunidade Seja Luz, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Seja Luz. Esse que é o nosso programa que tem um único objetivo: te inspirar, fazer de você a sua melhor versão, te inspirar no seu trabalho, te inspirar nos seus negócios, na sua carreira, te inspirar na sua casa, na sua família, como marido, como esposa, como ser humano. E aqui, como vocês sabem, eu sempre convido um amigo, alguém que eu admiro. Eu nunca trago aqui, gente, pessoas que eu não admiro, porque esse podcast não é sobre números, não é sobre fama, sobre sucesso, mas sim sobre ter histórias inspiradoras para você, para que você, de fato, se aproveite desses ensinamentos e dessas inspirações para voar na sua vida em todas as áreas. E hoje eu recebo um irmãozão, um amigo que eu conheço há muitos anos, que hoje é fundador e CEO de uma das maiores marcas de moda que existe no Brasil. E o melhor, é brasileira. Algo que realmente nasceu no Brasil e já está em tudo quanto é canto do mundo. Esse cara, além de fundador e além de CEO dessa marca, é um cristão, um marido apaixonado e alguém que tem uma história de vida linda, até porque a gente se conheceu muito lá atrás e as nossas histórias eram meio doideiras na época. E hoje ele é um ser humano de luz em tudo o que ele faz. Quero que você conheça e que você receba aí com toda a expectativa do mundo, Kaká Parra, meu irmãozão. Fico até sem palavras depois dessa introdução, cara. Muito obrigado, de verdade. Obrigado pelo convite. Te acompanho faz muito tempo, você sabe disso. E para mim é um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha história. Que honra, meu irmão, que honra. O Kaká, para quem ainda não conhece, ele é um cara mega reservado, inclusive. Quero até te agradecer, irmão, porque eu sei que você não gosta muito, é um cara reservado, é um cara que não gosta muito dos holofotes, porque ele sabe que ele é um cara de luz em tudo que ele faz, então não precisa ficar aparecendo muito, mas ele aceitou o nosso convite para vir contar a história, principalmente da Approve. Com certeza você conhece, com certeza você já viu diversos influenciadores, jogadores, artistas, todo mundo veste essa marca, todo mundo gosta dessa marca. Então, ele vai hoje aqui compartilhar um pouquinho. Então, vamos começar por aí, Bora, meu irmão. vamos começar por aí? Da onde que veio esse desejo? Como que começou essa questão da moda na sua vida? Já era de família? Não? Cara, Como que foi a Approve? tá. Não foi de família, nem a questão da moda, nem a questão do empreendedorismo. Minha família, a gente nunca teve nenhum empreendedor. Minha família sempre foi muito tradicional, sempre CLT. O sonho da minha vida, sonho da minha mãe era que eu fosse um executivo, trabalhasse de terno e gravata. Tanto que até no começo, para ela foi muito difícil. Muito difícil, muito E difícil. você era um menino, né? E era um menino. A gente começou a marca, as primeiras ideias ali, a gente tinha 17 anos. Eu tinha 17, o Léo, meu sócio na marca, tinha 15 na época. Uau. E, cara, começou porque eu sempre tive essa veia empreendedora, assim, desde sempre, assim, desde molequinho. Eu lembro, a gente sempre teve um padrão de vida confortável, mas nunca sobrava e esbanjava, sabe? Sim. Então, assim, cara, na escola, por exemplo, minha mãe nunca deu dinheiro pra eu comprar figurinha, pra comer no colégio. E tudo isso eu tinha uma veia empreendedora dentro de mim muito grande. Então, por exemplo, essa história eu falei da figurinha porque é uma história legal. Legal, quero ouvir. Adoro essas histórias, principalmente de adolescência. Assim, Cara, é muito massa. legal. Todos os álbuns, meus pais nunca me deram dinheiro pra comprar figurinha, porque achavam que era um desperdício. E eu completava, fazia toda essa dinâmica, por quê? Minha mãe era professora e eu estudava no colégio integral. Então, eu estudava de manhã e estudava à tarde também. Certo. Então, eu comecei a ser um agente de figurinhas. Tipo, eu sabia quem tinha figurinha de manhã e quem tinha figurinha de tarde. E eu fazia essa troca sem as pessoas se conhecerem e pegava um spread pra mim. Muito bom, uns jurinhos. Uns jurinhos ali. Então, cara, isso... sempre tive essa veia empreendedora. Então, assim, quando Você tinha quantos anos, irmão? Cara, desde os primeiros álbuns de figurinhas, assim. Eu tinha, sei lá, 12 anos. Uau. E foram todos. De 4 em 4 anos isso acontecia. Isso era muito legal, cara. Tipo, era uma história que, mesmo criança, eu tinha consciência ali do que eu tava fazendo, que era algo diferente. Eu tinha amigos, cara, que gastavam fortunas em figurinha e eu ficava só nessa... Mas deixa eu, só para entender melhor, você... Como que saiu essa ideia, assim? Porque seu pai não era empreendedor, sua mãe também não era. Cara, De onde que veio isso? não sei. Simplesmente era uma veia que tinha em mim, assim. Que A mesma legal. coisa, eu muito cedo também começava
revender coisas, comprava chaveiro, essas coisas na 25 de março e revendia. Então eu tinha isso dentro de mim. Que massa. Então, com o avançar ali da minha vida, quando eu estava para me formar no colégio, eu sabia que eu queria empreender. Não sabia com o quê, mas eu sabia que eu queria empreender. E eu gostava muito de moda. Eu customizava minhas peças, eu cortava, eu pintava, Isso desenhava. pra você Pra mesmo, mim, assim, pra você vestir. 100% pra mim. Sempre foi um cara estiloso. Eu sempre gostei muito, assim, de me expressar através da moda. E aí, cara, eu falei assim, acho que é isso que eu vou fazer. Então, eu vou começar uma marca de moda. Nisso eu chamei alguns amigos. A gente começou, a empresa começou a Prove, éramos em 5 sócios. E, como eu disse, o sonho da vida dos meus pais não era que eu seguisse esse caminho. Então, eles nunca me deram dinheiro para começar o negócio. Então, assim, logo que eu saí do colégio, eu fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde e, que era de onde eu tirava o dinheiro para investir na Prove. E fazia as coisas à noite. Então, começou, cara, de verdade, começou como um negócio mais pra vestir nossos amigos, sabe? Certo. Começou, tipo, vou fazer as roupas pra mim e, consequentemente, vestir para nossos amigos. Tanto que quando começou, a gente não tinha site, não tinha nada, assim, foi um caminho muito não tradicional. A gente vendia em Twitter, Facebook, no boca a boca. E começou assim, cara. E uma das coisas que eu me orgulho muito, que é até que é uma frase que a gente carrega até nas nossas estampas e tudo mais, que é "Designed by us for us", desenhado por nós para nós, que é um pilar que a gente sempre Entendi. carregou, tipo, a gente fazer o que a gente acredita, o que a gente gosta e, consequentemente, isso vai para o público. Entendi. E você, nessa época, porque a Prove, você falou que tinha 17 anos. Sim. Então, menor de idade, tudo, ainda estudando, colégio, tudo mais, né? Foi. Começou o projeto no colégio, a gente criando o nome, desenhando e tudo mais, mas de fato o projeto nasceu, eu já tinha 18, quando foi pra rua, Entendi. que foi em novembro de 2012. E você, já eram marcas, peças desenvolvidas por vocês? O que eu quero dizer com isso? Design, cor, Sim. estampa, etc, tudo? Sim, tudo criado por nós, mas era muito, cara, muito simples esse processo criativo. A gente pegava uma imagem no Google que gostava, Entendi. rabiscava por cima e estampava isso, E cara. era mais para sua tribo, seus amigos terem uma vestimenta ali, ter Exato. uma identidade. E aí, no meio do caminho, assim, a gente teve alguns momentos de sorte, ou alguns momentos de intervenção de Deus, que, por exemplo, logo no começo, na primeira coleção, a gente teve a sorte do Neymar usar. Você tá brincando? Sério, A cara. primeira A coleção. primeira coleção. A peça horrível, qualidade péssima, tecido tudo errado. Cara, tudo péssimo. E a parte, a gente, né, eu pulei essa parte, mas a gente foi a primeira geração de influenciadores digitais, digamos assim. Isso 2010, 2011. A gente começou no Twitter. Pra quem mais antigo deve lembrar, tinha aquela parte de colher os caprichos e tudo mais. E eu, o Léo, a gente era. E aí, então, a gente tinha uma pequena influência ali. Pequena nada, tinha uma gigantesca influência já. Eu lembro, eu te conheço desde essa época. Os moleques ali eram influentes mesmo, e realmente ditavam moda, né? Não tô falando só da moda de roupa, né? Mas moda de estilo, comportamento, sim. destinos, Sim. e por aí vai, né? Então, assim, teve vários episódios na nossa vida que eu vejo muita mão de Deus, assim, sabe? Mas você nem tinha essa consciência. Nem tinha essa consciência, cara, nem tinha. Simplesmente a peça chegou nele, na época saiu em tudo que era lugar, saiu em revista, saiu na cara, saiu... Cara, e a gente sem consciência do que tava fazendo. Vocês que enviaram pra ele? A gente enviou pra ele. O Léo já tinha um relacionamento com ele, e ele tava no Santos, né? Não era o Neymar também de hoje. Claro. Mas, cara, foi um momento, assim, foi um ponto de virada, assim, até pra nós internamente, porque como começou como um negócio mais pra nós, pra vestir nossos amigos e tudo mais, acho que foi a partir desses momentos, as pessoas usando, os artistas usando, que a gente viu, pô, acho que realmente é um negócio, sabe? Entendi. Acho que realmente isso aqui não é só uma brincadeira, sabe? Entendi. Porque até então você era menor de idade, acabou de fazer 18 Exato. anos, era um negócio, mas ainda ali, mais pra vocês mesmo, tal. Exato. Que massa, cara. E o Léo tinha alguma coisa de empreendedorismo, de família de moda também, ou... De moda também não, ninguém tinha, mas o pai dele é empresário, um grande empresário, então assim, tinha esse exemplo dentro de casa. Pra minha família, eu acho que foi mais difícil, assim, tanto que eu acho que demorou uns 4 anos pra minha família realmente entender que esse era meu caminho, isso seria o que eu seguiria. Até então, cara, até os primeiros 2 anos da Prove, eu trabalhava em outro lugar, então era essa rotina, fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde e cuidava da Prove à noite. À noite fazia as coisas da Prove. Exato. Tá. E aí, quando eu decidi que que eu sairia do meu emprego,
foi um momento difícil, assim, dentro da minha casa. Ainda morava com meus pais, né? Então foi um momento bem difícil. Eu imagino. Mas aceitaram. Mas foi um momento difícil e eu entendo isso, porque é, eles queriam, por me amar e não ter algum exemplo dentro da família, queria minha segurança, minha proteção, né? Empreender é muito arriscado, é um risco muito grande. No Brasil é muito difícil. Então eu entendo totalmente. Na época eu não entendia. Isso gerou alguns traumas dentro de mim que eu consigo olhar com muita gratidão para isso, porque Uau. assim, foi um combustível muito grande, sabe? Até nessa questão com a minha mãe, de tudo isso que eu já contei, eu queria, talvez seja o motivo errado, né, o combustível errado, mas eu queria muito mostrar para ela que eu podia, que a minha visão estava certa. Uau. Uau. Você E usou isso, isso para provar sim, para ela, para você mesmo, sim. que podia dar certo. E isso eu acho também que é a principal mensagem que a Prove carrega, né? O nosso slogan é Approve Yourself, que é isso, acreditar no seu sonho e fazer acontecer, cara. Tá Isso totalmente ligado à totalmente sua ligado. história mesmo. A gente sempre fala internamente que a Prove é o maior case de Approve Yourself que a gente conhece. Porque a gente, cara, hoje a gente tem uma grande relevância no mercado, mas a gente fez sempre tudo na contramão. E não por querer fazer na contramão, mas simplesmente porque a gente não sabia, sabe? Tipo, hoje, se você for começar qualquer negócio de moda, todo mundo vai te falar para começar pelo atacado, por exemplo. Tá bom. Porque é o mais seguro, é o que você consegue ter uma previsibilidade maior e tudo mais. Sim. E a gente foi entrar no atacado em 2020, a marca já tinha 8 anos. E tantas outras coisas. A gente foi pioneiro no Brasil em trabalhar com moda sem gênero, né? Moda unissex, a mesma peça vestindo homem e mulher. Pioneiros em trabalhar com influenciador. E tudo isso eu digo, não porque a gente quis fazer isso, mas porque a gente não tinha outras referências, sabe? A gente foi fazendo do nosso jeito. Esse jeito Approve Yourself de ser, Que sabe? interessante. Entendi. Entendi. E eu percebo que a Prove até hoje tem assim, o amor, principalmente dessa galera, vamos dizer assim, ditador de tendências, né? Jogadores, artistas, influenciadores, blogueiras e por aí vai. Ao meu ver, olhando de fora aqui como empresário, é porque é o DNA da marca, Sim. de approve yourself. Então, todas essas galeras são outliers, né? São fora do comum. Sim. O comum é você se formar no colégio, fazer uma faculdade, ter um emprego, fazer carreira. Você ser um influenciador é fora do comum. Você ser um youtuber, você ser um jogador de futebol, são profissões que, em sua maioria, não são muito impulsionadas pelos próprios pais, Exatamente. pela sociedade. Depois que deu certo, tudo bem. Sim. Mas quando você tem um filho seu falando, eu quero ser youtuber com 10 anos, eu quero ser influenciador com 12, você fala, filho, vai estudar, vai se Exatamente. formar, né? Isso não é uma crítica aos pais, porque Não, os pais isso é estão fazendo o melhor deles, estão sim. protegendo, né? Querendo preparar o filho para o mundo que é agressivo, que é cruel, né? Só que essa galera, eu percebo que é o grande público, ou pelo menos é a minha visão, né? Esse pessoal gosta da marca de vocês, né? Você acha que é por conta disso mesmo, cara? Eu acho também, mas a gente investe muito no relacionamento com eles, sabe? Entendi. Tem muita gente que hoje é grande e não era, e a gente já tinha um relacionamento. Mas, cara, eu acho que é um misto de tudo, assim. Legal. A gente, por ser uma marca independente, jovem e tudo mais, a gente não tem investidor, nenhum grupo faz parte do quadro societário, nem nada. A gente é uma marca independente. Então, acho que eles acabam se identificando por isso, sabe? Se conectam, assim. É algo mais do que uma parceria comercial, tem um relacionamento. Eu acho que esse é um grande diferencial, que geralmente as pessoas acabam esquecendo, assim, sabe? No fim das contas, é tudo sobre pessoas. Os negócios são feitos nessa conexão. Podem se tornar maiores que isso, mas no fim das contas sempre é relacionamento. É sempre de pessoas para pessoas, né? Exatamente. Então vocês entenderam isso desde o início. Nasceu assim já. na Nasceu verdade, assim. né? Isso cara, esse pilar de relacionamento é realmente um pilar pra gente muito forte, assim. Não só com influenciadores, mas, cara, a gente tem uma base de clientes muito forte também. Nosso relacionamento com os nossos fornecedores, cara, puta. Vários fornecedores estão com a gente desde o começo. Que legal. E cresceram com a gente. Então, acho que isso a gente entendeu desde cedo, assim, que Irmão, a gente tem uma audiência grande assim, de empresários, de empreendedores, pessoas que desejam ter negócios. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão de relacionamento. Quando você diz sobre que esse é um ativo de vocês, esse é um diferencial de vocês, esse relacionamento, como vocês fazem isso? Digamos assim, o relacionamento, você diz relacionamento com fornecedores, com clientes, mas é o quê? É a conversa de fato? Como que é? Cara, a conversa, sim, obviamente, tem que
tem que ter algo mais do que só a parceria comercial, obviamente. Mas eu acho que transcende isso, é algo maior. É, por exemplo, ser flexível. Muitas vezes, cara, no mundo do negócio as coisas não acontecem como a gente imagina. Eu tô pegando muito o caso de fornecedor. Tá. Pô, às vezes uma peça vem diferente do que a gente planejou e, cara, é muito normal as marcas, tipo, devolve e o fornecedor entrega o que eu comprei de fato. A gente sempre entendeu isso que a gente precisa entender e ser realmente flexível e trabalhar esse relacionamento, porque naquele momento eu posso estar fazendo algo de bom pra ele que lá na frente ele vai fazer pra mim, sabe? Então, assim, a gente cresce muito também porque a gente é muito ágil. Vou pegar esse ponto. A gente Legal. faz muitas parcerias com marcas, colaborações, e um dos nossos grandes diferenciais é porque a gente é muito ágil. Legal. Faz projetos muito rápidos. A gente pode depois entrar em alguns cases aqui pra falar. A gente faz muito rápido, a gente faz muita mágica. A gente sempre fala internamente que a gente faz mágica. E boa parte disso é por conta do relacionamento com os fornecedores, sabe? Em vários momentos a gente ajuda eles, cara, tanto em prazo, em aceitar coisas que não era o combinado, mas eles também ajudam muita gente em pegar esses projetos e fazer em tempo recorde. Entendi. E o relacionamento com o cliente? O que você entende que é o diferencial, assim, que gera essa... Porque eu percebo isso, a galera que veste a Prove tem essa... É como se fosse parte, né? Uhum. É como se fosse até um pouco dono, mas não sabe, Sim. não é. Mas por que você acha que tem tanto esse laço afetivo com a marca? Cara, eu acho que assim, muitos dos nossos clientes estão com a gente há muito tempo e a gente cresceu e evoluiu com eles, sabe? Certo. A marca, quando começou, ela era totalmente diferente de hoje. Ela era totalmente diferente de hoje. O estilo das peças, o estilo da comunicação. E a gente vê que a marca vem amadurecendo junto com a gente, sabe? E, consequentemente, com os nossos clientes. Então, algo que ele usava, que o nosso cliente usava lá atrás, 8 anos atrás, 10 anos atrás, que era uma tendência, ele foi evoluindo também, se transformando e a gente foi acompanhando. Então, acho que boa parte desse relacionamento que a gente tem com os nossos clientes é por conta disso, de entender as fases e evoluindo junto com o cliente. Entendi, entendi. Você que está escutando a gente aí agora, deixa eu te dizer alguns cases, que são cases mesmo de verdade da Prove. Por exemplo, a NFL, que é a maior liga de futebol americana, É a maior liga do mundo. maior liga do Qualquer mundo, esporte. maior liga do mundo de qualquer esporte, eu não sabia disso. Sim. Uau, É a maior liga do mundo. uau. A maior liga do mundo de qualquer esporte. A primeira colaboração de moda foi com a Prove. Olha o tamanho dessa parceria. Aí eu citei aqui NBA. NBA, Que é de nós fomos basquete. a única a colaborar 3 vezes com a NBA. Uau. A NBA já 3 teve coleções 3 diferentes. coleções diferentes, 2 anos diferentes, foram 2 coleções. Uau. NBA. NBA, Agora, Corinthians. Corinthians, Por isso que você tá todo de preto, né? que pra mim, ainda vim com a jaqueta aqui, mas que pra mim, cara, a gente já fez, cara, colaborações incríveis, cada um tem seu significado, mas assim, Corinthians foi algo que mexeu comigo, porque eu sou corintiano, Entendi. meu pai é corintiano, cresci no estádio com ele, e, cara, foi muito especial. Foi a primeira marca também de moda a fazer com o Corinthians. Uau. Outros times já fizeram com marcas de moda, mas o Corinthians nunca tinha feito. Fomos a primeira. Que massa. É. Que massa. Olha o tamanho disso, olha a relevância disso. Com a Hellmann's também teve, né? Então vamos falar desse ano, tá? Esse ano a gente fez com a Umbro. A Umbro fez 2024. esse ano, Tá. falar só desse ano. Só esse ano. Tá. Escuta aí. A Umbro fez 100 anos globalmente e ela escolheu algumas marcas ao redor do mundo para fazer essa colaboração em nível local. Então nós fizemos aqui a colaboração em comemoração aos 100 anos da Umbro. Logo depois a gente fez NBA. Depois a gente fez NBA e Hellmann's juntos, uma trilab. Depois a gente lançou com New Era, os bonés New Era. Depois NFL, que foi também um movimento muito estratégico, porque a NFL está vindo para o Brasil, então teve o jogo aqui no Brasil, vai ter ano que vem, eles estão ativando em nível local, então pra gente foi um movimento, cara, muito importante, assim, até de saber que a gente tá no caminho certo, assim, porque foi um movimento global da NFL de vir pro Brasil e escolher colaborar com a gente. Uau. Logo depois a gente assinou um carro, a gente lançou um carro, um modelo, a primeira marca brasileira a Vou deixar assinar um só você carro. acabar a lista, mas eu vou colocar luz nisso aí. Acaba a lista aí. Fechado. Assinamos um modelo de carro, um carro 100% elétrico com a GWM, modelo Hora GT by Approve. Agora a mais recente foi Corinthians e ainda tem mais uma grande global para vir esse ano que eu ainda não posso falar. A gente tá gravando
na última semana de novembro e ainda tem para esse ano uma novidade gigante. Tem mais uma. Uau. Muita coisa, né? Olha lá, gente. NFL, maior liga de futebol americano do mundo. planeta. Aliás, a maior liga do planeta, de todos os esportes. NBA. Eu sou um apaixonado por basquete. Sim. Apaixonado há anos. E me chamou muita atenção quando vocês fizeram a coleção com a NBA. Tem a Prove na NBA também. Helmans, Corinthians, Umbro, New Era de bonés. GWM. Deve ser uma das maiores de bonés do mundo. Assim, né? Se não a maior. A maior. É a maior de bonés do mundo. E aí, como se não bastasse, GWM, que é uma marca nova no Brasil, extremamente inovadora e relevante, Sim. de carros elétricos e híbridos. E aí a Prove assinou um carro Sim, cara. e lançou no Autódromo de Interlagos. Sim. Que, inclusive, no dia que lançou, um dos nossos irmãos Casou. Você teve que ir lá e depois foi pro evento. O Bruno Nardoni, um beijo pro seu irmão. Você casou recente, o Kaká tava lá, eu tava lá. E no dia, eu lembro que me marcou isso. Uhum. Você, cara, tô com um lançamento gigante em Interlagos hoje, toda a Mas equipe tô tá aqui. lá, mas tô Tô aqui. Cara, vocês foram a segunda marca brasileira apenas a assinar um carro. Sim, a primeira foi o Rock in Rio. A primeira foi o Rock in Rio, simples assim. O maior evento do Brasil, um evento que exportou, né? Global. Tem no mundo, de um brasileiro. Eventos em Portugal e Estados Unidos. São gigantes. Sim. E você é mais um brasileiro que tem uma marca brasileira que assinou um carro. Sim, cara. E com uma marca mega relevante e inovadora que é a GWM. Sim. Cara, conta mais sobre isso. Como que foi se você puder, lógico, Claro. esse convite, da onde que nasceu? Porque assinar um carro, uma marca de moda, de roupa, assinar um carro é muito disruptivo. Aí, mais uma vez, o que a gente fala de relacionamento, assim, todas as nossas colaborações, acho que um grande diferencial nosso quando a gente fala de colaboração é que as nossas colaborações são genuínas, no sentido de esse relacionamento entre as marcas já existe, não é algo que é só uma parceria comercial. Pelo contrário, a gente fala muito não para colaborações de marcas que vêm, entram em contato para colaborar, e a gente acaba não vendo essa sintonia, não tem esse relacionamento. Mas como que aconteceu? Ano passado eu comprei um carro da GWM e me apaixonei. Me apaixonei pelo carro. Comprou como cliente normal. Comprei como Foi lá, cliente. comprou. Comprei, cara. Queria conhecer mais sobre os veículos elétricos que estão chegando no Brasil e tal. Comprei e me apaixonei pelo carro. Me apaixonei. E nisso foi desenvolvido um relacionamento com o pessoal. Em nível de agência, depois nível de escritório. Fui desenvolvendo. E eles têm esse carro, o Hora, que ele tem versões. Então eles tinham, até quando eu fui comprar, eles tinham acabado de lançar o Hora versão Copacabana, que era uma linha exclusiva, com cores exclusivas e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou assinar ainda esse carro, vou ter uma versão by approve. Você declarou isso? Declarei isso. Uau! Olha o poder das palavras. E isso é outra parada pra gente falar, porque assim, realmente, palavra tem muito poder, e o que a gente declara, o que a gente liga na terra, é ligado no céu, Eita. com certeza. Uau! E... Você falou isso, tipo Fala- assim, convicção. Não, cara, Eu vou assinar esse carro aí pra Prove. cara, tem diversas mensagens, eu falando com a Thaís, minha esposa, falando sobre isso. A gente vai ter esse carro vai ser assinado pela Prove, isso vai acontecer. Meu Deus. E aconteceu. Poderoso. A gente conheceu o pessoal do escritório lá, começou, né, a criar esse relacionamento, a gente foi se aproximando, e aí chegou o momento da gente assinar. E foi pra gente muito especial, porque essa edição limitada que eles têm, versões, como eu disse, do Copacabana, é do Hora normal. O Hora GT, que é o esportivo, tem um motor maior, bateria maior, alguns itens mais legais, não faz versões. Certo. E aí a gente foi a primeira... Não Não fazia versões. E aí a gente foi a primeira, a gente assinou uma versão do GT. Escolhemos a cor, os detalhes, cara, foi incrível. Foi incrível. Cara, que sensacional. Que sensacional. Agora você deve estar dirigindo por aí também Com certeza, o seu da Prove, com né? certeza. Que massa, cara. Olha isso, quantas collabs poderosas. E a do Corinthians é muito grande mesmo, né? Independente de sermos corintianos, Sim. é muito grande, né? A torcida do Cara, Corinthians a repercussão foi de longe a maior. E os jogadores, que eu achei muito massa, é que os jogadores fizeram ensaio, né? Ensaio que fala, irmão? Correto? Da Né? campanha. Fizeram a campanha, as fotos, então Vili Yuri, Alberto, Thales, Hugo, Thales. né? Cara, foi muito especial, assim. Todas são incríveis, cara. Tipo, colaborar é a coisa que eu mais gosto. É onde eu coloco a maior parte do meu tempo na Prove, é em colaborações. Mas Corinthians, como eu disse, teve um gostinho a mais por eu ser corintiano. Toda a história com meu pai, cara. Eu lembro... E a primeira vez que eu fui no Pacaembu com ele, assistir jogo, tipo, tem um quesinho especial. De nostalgia, né? De Sim, memória cara. afetiva. E, pô, poder
Por exemplo, uma das peças do Corinthians foi inspirada na camisa de 90 do Neto. E ele vestiu também esses dias. Que o Neto usou também no programa. E essa peça em si foi produzida na minha fábrica. Então meu pai participou desse processo de confecção. Então assim, ver meu pai também falando, porra, eu acompanhava o Neto naquela época e tal, foi muito especial. Caraca, Está sendo muito que especial. massa. Tá sendo muito Que especial. massa. E você fez questão de produzir essa interna ou foi uma coincidência, entre aspas? Não, aconteceu, assim, a força produtiva da minha fábrica era específica para aquele tipo de produto. Então, assim, Entendi. aconteceu. Realmente eu não tinha pensado, deveria até. E só voltando à questão do GWM, quando você declarou isso, você também fez a sua parte de cavar e de buscar e de Claramente. bater na porta e ser estratégico, né? Sim. Que eu acho que isso é muito importante para a galera que está nos ouvindo. Eu e o Kaká, nós somos cristãos. A maioria das pessoas que nos escuta aqui acredita que sim. Então a gente acredita em todo esse mover espiritual, acredita no poder da palavra, em declarar. Mas nós precisamos Fazer a nossa parte. fazer a nossa parte. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Sim. Então se o Kaká falasse, um dia eu vou fazer, mas ficasse em casa assistindo o jogo do Corinthians e comendo pipoca, provavelmente não ia acontecer, né? E você, acredito que teve aí um caminho bem criativo, assim, né? Eu gosto de trazer esses insights, Kaká, pra galera, porque o formato tradicional nem sempre traz resultados, né? Então, o que você fez com a collab da GWM, por exemplo, você comprou um carro, começou a gostar do carro e foi se enfiando ali, foi fazendo relacionamento. Não é o formato tradicional. Sim. O formato tradicional seria você contratar uma agência, pedir para apresentar o projeto, manda um e-mail. Mas é o que eu falei, assim, que é um pilar nosso, o relacionamento. E isso transcende em tudo que a gente faz, tem que ser genuíno. A gente tem uma versão muito grande, tipo, por fazer algo que é só comercial, sabe? Entendi. Esse é um pilar nosso, de passar essa verdade para o nosso cliente. E aí pode ser até mais um dos motivos por que a gente tem essa base de cliente tão sólida. Porque acho que ele consegue entender verdade nesses movimentos. Entendi. Que massa. Que massa. Agora deixa eu colocar a luz aqui sobre a história Kaká, né? Nós nos conhecemos, tinha uns 15 anos de idade, sei lá, 17, não lembro. Moleque ainda, bem nessa época. Aliás, eu lembro do começo da prova. Lembra? Eu lembro, juro pra Depois você. eu quero saber o que você lembra desse momento. Eu lembro algumas coisas, lembro outra coisa que me marcou. A primeira vez que o Dave, pastor Dave Leonardo, foi jantar na minha casa, lá em Orlando, cara, isso foi 2019, por aí, que foi antes da pandemia. Ele foi com o moletom da Prove. Que demais. Eu tenho foto disso, cara. Que incrível. E ele me marcou porque, como eu te conhecia, eu falei, poxa, olha que massa, né? A marca continua chegando nas mais tribos diversas. A gente tá falando de um pastor. Acabamos de falar de jogador, de influenciador, tanana, e pastor, o Dave. Ele tava com um preto, com a Prove todo coloridinho aqui no meio, assim. Incrível, incrível. E aí na hora eu lembrei, falei, poxa, que massa, né? A gente se conhece há tanto tempo e a gente se conhece de balada, de festa, de zoeira. Tanto eu como ele, a gente vem tivemos as nossas fases da vida assim. Então eu quero agora colocar a luz sobre essa transição de vida, Kaká. Tá. De visão de mundo. Não só sobre uma crença, sobre uma religião, entre aspas, mas sim sobre visão de mundo, porque você tinha uma visão de mundo com algumas crenças, alguns valores, alguns hábitos, e de repente houve uma metanoia mesmo, né? Uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, de companhias, de ambientes, de amigos. Conta um pouquinho para nós, assim, porque eu que te conheço, essa história me inspira muito. Então eu tenho certeza que você vai inspirar muita gente. Porque hoje você é um empresário vencedor, renomado, casado. Hoje todo mundo conhece essa sua parte. Mas eu sei que nem todo mundo conhece essa história lá do Kaká de molecão. Conta pra gente. Acho que assim, depois que você passa muito tempo nessa vida de noite, enfim, eu até não gosto muito de falar, não que a gente não possa falar, assim, mas de verbalizar esse meu passado. A gente acaba percebendo que é muito vazio, sabe? É muito vazio. E eu vejo que isso vira um ciclo vicioso, sabe? Porque você vive coisas vazias e logo depois você quer esquecer disso. Aí você bebe mais e É isso aí mesmo. é uma loucura, cara. Então teve um momento sim, e eu não sei te dizer o que foi esse momento e quando foi esse momento, e mais uma vez que eu entrego esse crédito a Deus, Amém. que ele
que eu mudei, cara. Eu vi que aquilo não era pra mim, não me levaria a lugar nenhum. A vida que eu queria construir até já tinha prove, né, nesse período, o que eu queria, o que eu sabia, as revelações que eu tinha de Deus pra minha vida. Eu tinha que mudar o meu comportamento, o meu ambiente, os meus relacionamentos pra poder chegar onde eu queria chegar, onde Deus tinha revelado pra mim. Então partiu muito disso, cara. E assim, até nessa época, que com certeza não é coincidência, essa época mais de noite, de balada e mulher e tudo mais, foi um momento que eu me afastei muito de Deus, em que eu me declarava aos quatro ventos ateu e Uau. achava isso bonito, Uau. sabe? E aí as coisas foram só piorando e piorando assim, internamente, porque externamente não. Externamente estava tudo bem. Externamente estava tudo bem, a prof estava crescendo, pô, era super jovem, tinha lá meus 18, 19, 20, 21 anos, já tinha meu próprio negócio, tinha meu dinheiro, tinha uma liberdade e tudo mais. Então, assim, externamente estava tudo bem, mas internamente não estava. Uau. E é mais ou menos por aí. E aí, eu sei que a sua esposa teve grande influência nisso, né? Sim, total, total. Quando eu conheci minha esposa em 2019. Eu já estava num período de voltar e procurar, mas estava procurando em todos os lugares possíveis, assim, procurei em todas as religiões, fui em Umbanda, Candomblé, Espiritismo, Budismo, fui em tudo. Uau. E nada me tocava, nada. Inclusive, o cristianismo não me tocava. Só que eu tomei uma decisão consciente mesmo, assim, racional, de que eu precisava mudar para chegar onde eu queria, para viver o que Deus já tinha revelado para mim no passado. E eu ia escolher o discurso religioso que mais me faria bem. Então foi uma decisão racional. Racional. Então passei alguns anos, assim, isso deve ter sido 2015, quando eu tomei essa decisão, 2016 mais ou menos. Quando eu tomei essa decisão de buscar a Deus de forma racional. Então passei, cara, uns 5 anos indo na igreja, lendo a Bíblia, sem sentir nada. Simplesmente pelo racional. A minha conversão foi racional, cara. E eu sei que isso é muito poderoso, porque muita gente espera que a conversão vai ser algo, cara, vai cair no chão, vai falar em línguas, vai ser tocado, vai ser movido pelo Espírito. E pra mim não foi. Uau. Não foi. Foi 100% racional. E aí, no momento que eu estava talvez fraquejando, assim, tipo, pô, nada acontece e tudo mais, foi quando eu conheci minha esposa, que já é de família evangélica. E aí foi um fôlego novo, assim, pra eu continuar, pra não desistir. E aí as coisas foram ficando mais tranquilas e realmente foram acontecendo. Eu fui vendo o agir de Deus em tudo. E por que você escolheu o cristianismo para ter essa conversão racional? Por que não as outras religiões, como você comentou? Pelo discurso teológico, assim. Entendi. Fazia mais sentido. Eu li o Sermão da Montanha e falei, cara, quero acreditar nisso. Isso aqui Entendi. faz sentido, isso faz sentido para a pessoa que eu quero me tornar. Entendi. Então, tinha mais a ver com você mesmo. Exatamente. Não comigo, mas com quem eu queria me tornar. Tá bom. Perfeito. Então foi por aí, cara. E aí você conheceu sua esposa, aí começou a viver um amor humano e a entender o amor E eu comecei sobrenatural. a ver Deus nela. Essa foi a grande real, assim. Eu comecei a ver nela, assim. Ela sempre foi, cara, muito, 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 muito... Tinha um relacionamento muito próximo de Deus. E eu comecei a ver as coisas através dela, assim. Ver ela com olhos diferentes. E aquilo foi me tocando e me mudando de dentro pra fora. Uau. E aí no dia a dia mesmo? No dia a dia, nas pequenas coisas, cara. Que massa. Aí vocês namoraram, aí Namoramos, foi uns tudo 2 rápido, anos, assim. casaram. Isso tem mais mais um ponto de declarar. Porque assim, a gente se conheceu num evento de coach, já tava nessa busca, desenvolvimento pessoal, então a gente se conheceu. E no primeiro dia, cara, a gente se conheceu lá no evento, eu tinha que fazer um exercício de cada um olhar no olho do outro. Tá bom. Eu olhei no olho dela e eu simplesmente senti que eu ia casar com ela. E eu falei, você nem me conhece, você vai me achar louco, mas eu vou casar com você. Ah, você tá brincando. No primeiro dia, cara. No primeiro dia. Muito bom. Você é um cara de convicção quando você fala, hein? Sim, e isso foi muito doido, porque assim, não foi um chaveco, nem nada, eu só senti e saiu da minha boca. Eu até fiquei depois, caramba, que loucura que eu fiz, né? Tipo... Mas outras coisas depois aconteceram. Nessa época, ela morava em outra cidade, ela morava em Campinas. Certo. Então a gente não se via sempre. E ela tinha acabado de mudar pra Campinas, ela veio de Minas, mudou por conta do trabalho pra Campinas. E então assim, ela tinha acabado de mudar, ela não tinha chance nenhuma de vir pra São Paulo. E teve um dia, logo no primeiro mês que a gente tava junto, depois desse primeiro dia a gente já ficou junto o tempo todo. E aí nesse primeiro mês eu senti que ela ia mudar pra São Paulo. Eu tava tomando banho, Deus falou comigo. Uau. E eu tenho essa mensagem pra ela, eu sou assim, ó,
senti no banho, tô te falando, nem sei porquê, mas em agosto você vai mudar pra São Paulo. Ela riu, falou, cara, não tem como, eu acabei de ser promovida, mudei de emprego, não tem como. A empresa não tem vaga em São Paulo, isso não vai acontecer. Beleza, passou. Eu esqueci, ela esqueceu também. No dia 15 de agosto, abriu uma vaga pra São Paulo, o chefe dela ligou, ó, tem uma vaga aqui em São Paulo, só que tem um problema, você tem que aceitar agora e mudar semana que vem. E aí no dia 28 de agosto ela se mudou pra São Paulo. Meu Deus. E aí ela foi junto, morou junto, casou logo depois e... Que Muito sensacional. incrível, cara. Muito incrível. Você declarou com a GWM, com o carro, você declarou com ela. E tantas outras coisas, Tô cara. esperando o Kaká declarar alguma coisa aqui sobre o futuro do Seja Luz. Que máximo, cara. A gente tava conversando aqui antes como o casamento mudou as nossas vidas, né? Sim. Eu falei que foi a melhor decisão da minha vida, sem dúvida. Existe um Igor pré-casado e um Igor pós-casado. Claro, não de valores, de princípios, porque isso já... Mas assim, de convicção do homem, de confiança, de senso de propósito, Uhum. de você saber que tem alguém, na verdade, alguns, né? No meu caso, tem a Marcela e 2 meninos, tipo, dependendo do leão que você for de casa Sim. pra resolver os problemas, pra trazer provisão pra casa. Cara, você que tá me ouvindo aí, você que é jovem, principalmente homem ou mulher, case-se. Casar é a melhor decisão que tem, assim. Claro que você precisa fazer um processo seletivo direito. Faça o processo seletivo direito, esteja atento aos detalhes. Muitas vezes, quando a gente tá num namoro, a gente percebe coisas, Uhum. mas a gente fala, não, quando casar muda, não, isso aí eu supero. Não vai ter ninguém perfeito, tá? Você vai ter que assumir defeitos de pessoas. Eu tenho defeitos, o Kaká tem defeitos, você que tá ouvindo a gente aí tem defeitos. Então não é sobre alguém perfeito, mas sobre alguém que dá match com sua cultura, com seus princípios e valores. Eu sou um mega motivador do casamento. E vou até dar um testemunho aqui, Kaká. Pelo ciclo que eu vivia, e acredito que isso aconteceu com você também, casar pra mim era o fim da linha. Uhum. Era o game over. Eu sempre via isso como casamento é game over. E como eu já era um cara que tinha princípios cristãos, que já acreditava que tinha que casar uma vez só pro resto da vida, tinha que ser fiel à esposa, olha a loucura da minha cabeça. Eu falava, não, eu tenho que aproveitar toda a minha vida antes, tenho que fazer tudo que eu quero antes. Porque a hora que eu casar, eu vou ser alguém sério. Acabou. Sim. Mas então eu não quero casar cedo. Então eu ficava empurrando o casamento lá pra frente. E nisso eu já tinha começado a namorar a Marcela. E já tinha certeza que ela era uma mulher incrível, ia ser uma mãe incrível, alguém com os mesmos princípios e valores que eu. Só que ficava protelando isso. Por quê? Porque na minha cabeça, na minha juventude, na hora que eu casar, pô, E não, acabar tudo aquilo. casar e outra. Eu tinha muitos amigos que tinham tido más experiências com casamentos. Uhum. Então isso é muito poderoso, né? A gente precisa se inspirar em pessoas que têm os frutos que a gente já quer ter, que a gente Exatamente. deseja ter. Sim. A pessoa que a gente tem que se inspirar, ela já tem que ter o fruto que a gente quer ter. Sim. É muito doido, né? Que, por exemplo, nós somos empresários. Quando a gente quer um conselho de empresário, a gente vai pedir para alguém que tem sucesso. Para alguém que é um empresário melhor que a gente. Que tem uma Já história, viveu o que a gente quer viver. não é? Sim, com Só que é muito doido que na vida de relacionamento, às vezes a gente pede Ao conselho contrário, pro solteiro. pro solteiro. Cara, eu pedia conselho pros meus amigos solteiros, pedia conselhos... Olha que maluco isso. Mas talvez porque naquela época a gente também não queria deixar de ser solteiro, sabe? Lá no fundo É, eu não queria muito o exatamente. conselho verdadeiro, né? E aí foi que eu comecei a me aproximar de amigos e pessoas que já têm o fruto que eu quero. Pessoas que estão casadas há... Não precisa ser o senhorzinho que tá casado há 60 anos. Não, mas aquele cara que tem mais ou menos a sua idade, que tá casado há 3 anos, 5 anos. Uhum. Então ele vai poder te dar os conselhos que você precisa, né? Mas o que de fato mudou pra você decidir casar? Qual foi o evento transformador ali? Teve algo? Pra mim, vou ser bem... Agora eu vou compartilhar algo bem íntimo aqui agora, hein? Porque eu nunca tinha compartilhado. Você fez uma boa pergunta. Mas pra mim foi um BO que eu e a Marcela passamos. Uhum. De erros que eu tinha cometido no passado e resolvi trazer à tona. Uhum. E aí ela, obviamente, ela falou, eu não aceito isso aí. Uhum. Me perdeu. Aí eu falei, opa, me lasquei. Porque, tipo, até então, eu não queria casar. Uhum. E aí eu tô falando de coisas, tipo, de 8, 10 anos atrás. Só que a hora que eu tive esse choque de realidade, tipo, caraca, eu vou perder essa mulher. Vou perder essa mulher incrível, cheia de Deus,
família legal, pais massas. Tipo, nossa família se dá bem. Eu vou perder ela porque eu não quero casar. Uhum. Porque lá atrás eu quis outras coisas e tal. Aí foi onde a gente ficou uns meses separados. Caramba, não sabia. E aí, tipo, eu falei, cara... Aí eu voltei com o rabinho entre as pernas, cão arrependido, e falei... Você é a mulher da minha vida, eu quero te assumir, né, de verdade, quero ter uma família com você, vou te pedir em noivado, vamos casar, vamos isso, vamos aquilo. Aí eu me posicionei. Uhum. Então isso que é muito interessante, né? Hoje, todo mundo que me vê, que eu sou um cara defensor da família, sou um cara extremamente fiel à minha esposa, fiel aos meus valores. A gente tava conversando disso, inclusive, né? Não tenho problema nenhum com tentações, com zero. Mas não era esse cara há uns, sei lá, 6, 7 anos atrás. Mas precisei passar por esse vale, né? Sim. Por esse BO, ir lá pra caverna. Mas acho que muita coisa na nossa vida é assim, né? Acho que Deus às vezes precisa tirar nosso chão pra gente valorizar algumas coisas ou aprender algumas É coisas. mesmo, concordo totalmente. Se a gente não... Aquele ditado popular, né? Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim, né? Sim. Então quando você conhece o ruim, quando eu conheci o ruim, na verdade o péssimo, eu falei, cara, não posso perder essa mulher aí. E aí teve essa metanoia mesmo. Foi numa de perda, né? De vou perder. E aí teve um antes e depois disso. E aí essa decisão de casar foi a decisão, cara, que destravou um monte de coisas na minha vida. Sim. Hoje vocês estão casados há 5 anos, 6 anos? Não, 3 anos e meio de casados, né? A gente noivou 1 ano e meio, uns 5 anos de casado e noivo, por aí, mais ou menos. 5 anos e pouquinho. E, cara, aí já vieram os filhos. 2? Eu sou um cara... 2 Vem mais? filhos. Vem mais. Bem mais. Amém. Bem mais. Pela minha mulher já vim agora. Eu que tô, pelo amor de Deus, mas calma. Segura um pouco. Ela é corajosa. Mas é muito louco, cara. Acho que é uma coisa importante a gente colocar à luz também, que a gente, quando tá nesse processo de querer casar, noivar, a gente fica, poxa, mas eu não tenho provisão financeira pra isso. Como que vai ser? Cara, eu não eu tenho gosto maturidade emocional. Eu gosto muito de uma frase que um amigo meu me falou, deve ser de alguém, mas eu ouvi através de um amigo meu, que é dá o passo que Deus dá o chão. É isso aí. E, cara, minha vida toda, mesmo sem saber, foi assim, sabe? Só acredito, vai, depois a gente vê. Deus, se for da vontade de Deus, Deus vai prover. É literalmente o viver por fé, né? Viver por fé. Cara, você vive por uma certeza que vai acontecer, que vai ser bom, que vai ser bênção, mas o como não tá ali. Não tá ali. O destino final você diz, né? Você tá aqui, o destino final você fala, cara, eu quero me casar e eu sei que eu vou viver uma coisa maravilhosa com minha família, com minha esposa, ela é incrível. Mas esse como, a gente nem sempre tem. Só que esse que é o ponto, as pessoas, por não ter o como, deixam de fazer, cara. Deixam de acreditar. E assim, talvez o que eu vá falar não é muito convencional, mas eu acho que fé, ela é treinada. Provocada, né? Mas também treinada, sabe? Acho que assim, você precisa treinar ao longo, vai dando passos e vendo o que vai acontecendo até o que vira natural. Hoje eu acredito que eu tenho muita fé, não só na minha vida, mas principalmente nos meus negócios. Vários movimentos que eu faço, tipo, racionalmente, terrenamente, não teria como dar certo. Mas eu vejo Deus provendo. Muito bom. Exatamente Eu acho isso. que realmente é um exercício de treino mesmo. Você começa pequeno e isso vai sendo trabalhado de você e a fé vai crescendo. É mesmo, e é mesmo, é como uma vez eu vi uma explanação, cara, foi forte isso. Escuta isso aí, você que tá me ouvindo. Que a nossa caminhada com Deus é igual ir na academia. Em que sentido? Você pode se matricular na academia, mas isso não te faz um atleta. Total. Você pode ir na academia uma vez por semana, isso Só não domingo. te faz um atleta. Você pode ir na igreja só no domingo, isso não te faz um homem de fé, uma mulher de fé. Você pode escutar a pregação 2 vezes na semana, isso não te faz um homem de fé. Mas quando você vai, você se matricula na academia, você vai 3, 4, 5 vezes por semana, você faz isso, come direito, dorme direito, muda os seus hábitos, muda seus comportamentos, muda suas companhias. Porque para ir para academia, academia é um exemplo, mas pra você ser um atleta, você precisa abrir mão de coisas. Sim. Você precisa selecionar melhor o que você come, você precisa dormir direito. Então quando você faz isso 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, você verdadeiramente se torna um atleta. Da mesma forma que você ter fé só por falar, não te faz um cara de fé. Com certeza. Mas você exercer isso, você buscar na palavra, você ir sim na igreja 1 vez por semana, 2, 3, você ouvir pregações, você mudar o que você escuta, sua roda de amigos, seu ambiente, suas atitudes, aí sim faz de você alguém, um homem ou uma mulher de fé. Sim. Porque é um conjunto de coisas.
Então, da mesma forma que você se matricular na academia não te faz um atleta, você ir na igreja uma vez por semana não te faz um cristão verdadeiramente, um homem de fé. É isso que você está dizendo, né? Não, total. E eu acho assim, até como eu disse, a minha conversão foi mais racional. E eu vejo que assim, muitas coisas na Bíblia estão escritas de um jeito que não é para todo mundo entender de um jeito fácil. Você realmente tem que se dedicar a entender, buscar, entender Verdade. contexto, pedir revelação. E eu acho isso muito, muito bom, mas poucas pessoas entendem. Porque, tipo assim, vamos pegar esse próprio exemplo de ser atleta ou de ser um empreendedor de sucesso. Você querer ser um atleta e querer ser rico e isso não te faz. Não é o Você precisa suficiente. buscar. E eu acho que quando a gente vai para o âmbito de fé e de religião, as pessoas não têm a mesma consciência. Acham que, tipo, tudo precisa acontecer de um jeito sobrenatural. Mas não, cara, você realmente precisa buscar e não vai fazer sentido. Você precisa estudar, ampliar seu leque de referências, aprofundar na palavra para começar a fazer sentido. E, e eu acho isso muito bonito, porque as coisas, a fé também depende desse caminho, dessa sua jornada que é individual. Não tem como um pastor fazer uma revelação sobre a sua vida e a partir daquele momento você já tem fé. É Não, isso cara, aí. é só busca com Deus todos os dias ali. E pode demorar, no meu caso, como demorou 6 anos, Aham. pode demorar mais, menos. Interessante que você foi persistente, mesmo não tendo o que a gente chama de sentir, né, de um mover espiritual, a presença do Espírito Santo. Você não tinha nada disso e mesmo assim você permaneceu. Sim. Você não tinha, não. Você não entendia que tinha, porque você já estava ali Imagino sendo que sim. transformado, óbvio, né? Porque não tem como a gente ir se envolvendo com a palavra e não sendo transformado. Embora para alguns é um pouco mais demorado, para alguns dá outros sinais, né? Porque estava ali, cara. O terreno estava totalmente preparado, Sim. fértil, a É que semente eu estava acho que essa plantada. jornada é individual no sentido porque na jornada Deus vai te trabalhando. Eu acho que Deus precisou me trabalhar toda essa minha paciência, essa disciplina, reduzir meu ego, porque eu tinha um problema de ego assim, tipo, pô, eu tô fazendo tudo isso e nada tá acontecendo, Uau. sabe? Então eu acho que esse período que eu passei buscando racionalmente foi a vontade de Deus para me tratar em todos esses pontos. Uau, tratando seu coração ali mesmo. E eu tive essa revelação mesmo de entender por que eu passei esse período todo quando eu tava lendo do Jó. Primeira vez que eu fui ler Jó, Uau. eu já tinha, obviamente, conhecido a história, mas eu nunca tinha lido Jó. E o jeito que Jó é escrito é muito, muito incrível, porque assim, tudo acontece nos primeiros 2 capítulos, depois passa 7, 8 capítulos, não lembro de cabeça, mas passa um período muito longo sem falar nada. Só Jó reclamando e voltando, falando com os amigos, e é muito chato de ler, muito chato. Muito bom. E aí quando eu tava lendo Jó, eu falei, cara, eu vou desistir. E aí Deus falou comigo, você não entendeu que a história de Jó é sobre paciência? Você vai ler isso aqui. Uau. Mesmo que seja chato. Chato, né? Mas a Aham. história mesmo, a narrativa também te ensina a É ter um paciência. processo mesmo. É um processo mesmo. E aí foi aí que eu me conectei lá com o passado. Foi, cara, eu precisei ter paciência, passar por tudo isso para me conectar com Deus. Então, esse período aí de 6 anos buscando racionalmente, foi Deus me tratando. Tudo isso que eu precisava tratar. Que interessante. Muito boa essa analogia. Você falou sobre processo, algo interessante da gente falar. Quando nós declaramos com a nossa boca e cremos, né, a gente não pode ter a impressão que aquilo tem que vir no nosso tempo. Sim. A gente precisa provocar, a gente precisa declarar, a gente precisa ter fé. Só que, por exemplo, vou dizer por mim, você acabou de dizer uma experiência sua, vou contar uma experiência minha. Eu sou um cara muito acelerado, então, consequentemente, muito ansioso. Né? Quando vai acontecer? Cadê aquele negócio? Pô, já plantei, já liguei, já reuni, e ainda não aconteceu. E aí Deus falou claramente ao meu coração algo que eu carrego comigo, que é o seguinte, Kaká. Jesus passou por um processo de 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, sendo tentado pelo próprio diabo. Né? A Bíblia diz que o próprio diabo veio tentá-lo, provocar. Então, se o próprio Jesus, que era o Filho de Deus, que era ali o Deus encarnado para nos ensinar, para morrer por nós, para nos salvar, para ressuscitar, precisou passar por um processo. E olha que processo, né? 40 dias sem comer, sem beber. Quem sou eu para passar por um processo? Quem sou eu? Então o processo faz parte da promessa. Aí eu guardei isso para mim. O resto da vida, assim, o processo faz parte da promessa. Uhum. Então muitas vezes quando a gente está no processo... o deserto também faz parte da promessa. Exatamente. E o que são os desertos de hoje, né? Porque quando a gente ouve deserto, parece que é só
Quando a gente ouve deserto, parece que é só a terra, o Uhum. lugar, Sim. o local, né? Mas não, o deserto no dia de hoje, ele é isso, ele é a falta de resposta de Deus. Sim. Ele é uma falta de direcionamento claro. Como eu vou fazer isso? Tô passando por um deserto, tô passando por uma promessa, por um processo. Mas eu tenho a promessa, meu Deus do céu. Como assim? Se eu tenho a promessa, por que não tá acontecendo? Esses são os desertos do dia de hoje, né? Sim. Eu li recentemente, tem um autor que eu gosto muito, que é o Jordan Peterson. Gigante. E o segundo livro dele, o 12 Regras 2, né, Além do Caos, tem uma parte que ele fala exatamente sobre Abraão, falando do período que ele passou. E aí teve uma frase assim que ele finaliza o capítulo que mexeu muito comigo, que mesmo que o próprio Deus tenha se manifestado na sua vida e prometido algo para você, isso não priva a vida do deserto e do sofrimento. Pelo contrário, isso geralmente está atrelado. Porque para a gente viver as grandes promessas de Deus, a gente tem que se tratar. E nada melhor do que o deserto para tratar. Nada, cara. Nada. É ali que a gente põe em xeque mesmo ali quem nós somos, o que a gente precisa aprender. Então isso Você é vai muito poderoso, permanecer, cara. né? E aí a gente começa a ver diferente. Tipo assim, hoje quando eu tenho... E não tô brincando. Até ontem eu tava falando disso com os amigos meus. Hoje, quando... E aí, mas uma coisa que eu falo que é treino, que é repetição. Hoje, quando alguma coisa ruim acontece na minha vida... Tipo, eu só tenho a certeza que é Deus falando comigo alguma coisa. Tipo, isso lá na frente vai fazer sentido. Uau. Porque, voltando até no que você falou, que as coisas geralmente... A gente tem dificuldade quando as coisas não acontecem no nosso tempo. E aí eu tive uma revelação também, já uns 2 anos atrás, que mudou minha vida e complementa isso que eu tô falando. Tipo, às vezes a gente pega um evento, um deserto, que é muito, muito ruim. E anos depois ele vai fazer sentido e vai se transformar na melhor coisa do mundo. E a gente vê isso até no próprio pilar do evangelho, que foi a crucificação de Jesus. Tipo, naquele momento, o Salvador, o Redentor foi crucificado, é a pior coisa do mundo. Mas aquilo foi fundamental para que se desenvolvesse o cristianismo, a fé se espalhasse e mudasse o mundo. O Uau. mundo pré-cristianismo é um, pós-cristianismo é outro. É isso aí. Então, cara, a gente não pode não ter a certeza do que é bom, mas Deus sabe o que é bom. E hoje pode ser ruim, lá na frente vai fazer sentido. Só aceita e tenha paciência, cara. Uau. Você que tá ouvindo a gente aí, se apega a isso. Tenha essa convicção, sabe? Essa certeza de que se você é alguém que entrega tudo nas mãos do Senhor, que é obediente, que faz a sua parte de batalhar, de declarar, de se dedicar, e você mesmo assim está passando por um deserto, Abraça. abrace. Até porque Jesus nunca nos prometeu uma vida Uhum. sem problemas, sem desertos. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições. Ou seja, aflições, medos, angústias, receios, erros. Contudo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele já venceu. A gente está aqui acessando isso para a gente morar com ele na eternidade. Mas, sobretudo, abraçar esse processo mesmo, entender. A gente deu exemplo aqui do deserto, dele sendo tentado. A gente deu exemplo do livro do Jordan Peterson que o Kaká disse. Cara, tenha essa certeza, tenha E eu essa acho que quando a convicção. gente abraça e entende que aquilo é uma lição de Deus, você passa por essa lição mais rápido, você aprende mais rápido e, consequentemente, o deserto fica mais curto. Porque eu acho que ele dura o tempo que ele tem que durar para você aprender. Caso contrário, ele vai durar mais ainda. Exato. Deus vai estendendo. Não, ainda não aprendeu. Exato. Ainda não. Precisa mais- Ainda. A vaidade tá muito ainda no coração. Uhum. Peraí. Não tá sendo grato. Não, calma, segura aí um pouquinho. Tá querendo a glória muito cedo. Não, pera um pouquinho. Exatamente. Acha que essa. Cada um tem a sua motivação ali internamente, né? Agora, ligando isso com a sua história da Prove de novo, Kaká, a gente estava falando aqui sobre ter todas as respostas para começar algo, né? E eu percebo que isso aqui, como a gente está trazendo um empresário de sucesso, que é você, tem muitos empresários e empreendedores ouvindo a gente. Eu percebo que esse é um grande, 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 grande erro da maioria das pessoas que desejam começar um negócio, um movimento, um ministério, um sonho, uma família, seja o que for. Cada um tem uma missão. Na verdade, uma não, tem várias missões durante a vida, né? Mas você que está escutando agora, a gente aí pode ter uma missão específica, que não começou porque não tem todas as respostas. Só que na vida a gente tem sempre mais perguntas do que respostas. Total, sim. Sempre. Vou dizer há alguns meses atrás, quando a gente começou a ter ali o desejo de ter filhos. E quando a gente engravidou, meu irmão, a minha cabeça foi inundada de perguntas.
Como vai ser? Falam que a gente não dorme, será que é assim mesmo? E se chorar? E se, como que eu te troco fralda? E se ficar doente? O tanto de e se's que acontecem, eu costumo dizer muito essas coisas do e se's, né? Porque são igual, eu vejo como se fossem balõezinhos de gibis. E se, 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 né? Balãozinho de revistinha. Sim. Quando você vai ter filho, a primeira vez, cara, a sua cabeça é inundada de e se's. E se ficar doente? E se o parto, como vai ser? E pra mulher a mesma coisa. E se o parto eu tiver dor? E se eu não conseguir ter parto natural? E se for pra cesárea? Só a questão do parto você tem 100 perguntas. Aí Sim. quando nasce você tem mais 100. Aí depois de um mês você tem mais 100. E continua, só vai mudando. Hoje eu tenho um menino de um ano e 5 meses e outro de 4 meses. Os e se's só vão mudando. Mas continua um monte de pergunta. Mas eu entendi na minha vida que a gente não pode se mover por perguntas e por e se's, e sim por fé e convicção. Sim. Então, ligando com a história da Prove, seja aqui aprendizados para negócios, ou para paternidade, ou para... Você começou o seu negócio, é interessante que, talvez com poucas perguntas, não sei, quero que você conte, porque você foi começando, você foi indo. Sim. Eu vou fazer aqui uma camiseta, eu vou fazer para minha galera... E eu acho, eu vou te dar, tô me alongando aqui, gente, mas vocês vão entender o porquê. Porque quando eu tinha 14 anos, eu não sei se você sabe, irmão, que eu fiz uma matinê, uma claro. balada da laranja. Você lembra disso? Sim. E eu não tinha muitas perguntas nessa época. É engraçado. Por quê? Porque eu era um menino, eu tinha 14 anos. Então eu era mais irresponsável. Não tinha nada a perder. Não tinha uma família que dependia de mim. Não tinha que pagar aluguel porque eu morava com meus pais. Se desse certo, maravilhoso. Se desse errado, Tudo bem. tudo bem. Quem ia pagar a conta era meu pai mesmo, né? Assim, e a continha era desse tamanho. Sim. Não ia ser um problema para meus pais. Eu estava fazendo uma grande brincadeira de chamar meus amigos. A minha motivação, meu começo era esse. Era uma grande brincadeira. Ia chamar meus amigos ali para uma festa. Vamos fazer uma festa, tal. Vamos chamar um DJ. Vou pro buffet da minha tia. O risco, não tinha muito risco. Por que eu estou contando essa história? Porque talvez você passou por algo parecido e eu quero ativar isso na galera que está nos ouvindo. Eu sei que tem muita gente que já é maior de idade, tem responsabilidades, mas eu quero resgatar aí o pouquinho que há do adolescente, do jovem, um pouco mais irresponsável. Essa palavra não vai soar bem para alguns, mas eu quero usar ela, porque a gente precisa resgatar um pouco do irresponsável da gente lá de trás. Senão a gente não realiza, senão a gente não se torna pai, senão a gente não pede a nossa namorada em casamento, senão a gente não abre a empresa que a gente quer. Foi um pouco pra você assim também, Cacá? Lá no começo esse irresponsável, entre aspas? Eu acho assim, foi irresponsável depois que o negócio já estava aberto. A gente foi fazendo um monte de movimentos porque a gente queria. A nossa régua era fazer o que a gente queria. Não tinha business plan, não tinha nada. Eu sinto ter um feeling aqui que vai dar certo. Exatamente. Entendi. Mas, para começar, eu tive esse outro lado dos meus pais que eles não apoiavam. Certo. Então, assim, eu tive que começar já com um plano B. E eu entendo do que você está falando e hoje eu sou muito mais assim, e senti no coração e vamos dar o passo que Deus dá o chão. Mas no começo eu tive que trabalhar, tive que levantar essa grana, porque se não desse certo, não tinha essa opção para os meus pais. Então eu não tive a chance de só apostar na Prove, por exemplo. Eu tive essa rotina que eu te falei, fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde e a Prove era o plano B, até que o plano B virou o plano A. Certo. Eu entendo que isso é um pouco diferente, mas dentro do próprio negócio da Prove, eu tinha muito isso, essa irresponsabilidade. Vou fazer 1000 camisetas. Pô, mas você tá vendendo 10. Não importa, eu vou fazer porque eu quero. Lá na frente a gente vê o que acontece. Dentro do negócio eu tinha essa responsabilidade. De acreditar, de ir pra cima. Mas por conta dos meus pais eu tive que ser um pouco mais responsável. Mas isso não, engraçado, né? Que isso não te travou, pelo contrário, te impulsionou. Impulsionou. Tem gente que, porque não tem a aprovação dos pais, trava, né? Não, exato. Trava valendo. Tem gente assim que não consegue nem falar, porque os pais são muito dominadores, são muito duros, às vezes até agressivos, e a pessoa tem tanto bloqueio a ponto de nem falar. Né? Sim, total. Mas aí é essa consciência de usar isso como combustível, cara. Aí tem o contrário, o cara que usa esse limão, a mulher que usa esse limão, opa, deixa eu fazer uma limonada. Exatamente. Eu vou dar certo, eu vou provar pra ele.
Pra mim foi muito motivacional nisso, Entendi. muito, assim. Essa Chegou certa... Não é revolta a palavra, mas essa ambição indignação, mesmo, assim. ambição de eu vou dar certo, eu vou provar pra eles que Eu eu acho dou assim, certo. teve um período ali, a empresa era muito pequena, mas enfim, dado o momento, teve um período que essa era a minha maior motivação. E aí eu vi de novo Deus me tratando que, tipo, não, não dá pra você usar isso como, como combustível, não tem A vida como. toda, né? É, a vida toda. Mas foi importante, cara. Foi muito importante esse período de que eu precisava provar pros meus pais que dava certo. Foi ali entre 14 e 15. Entendi, entendi. Então, o que fez você, assim, começar mesmo não foi essa, essa irresponsabilidade, foi mais o vou dar certo e vou provar pra todo Sim, mundo, que isso aqui não é um oba-oba, não é uma exatamente. brincadeirinha. Foi. Entendi, Esse foi o início, foi o início. entendi. E hoje qual é a sua principal motivação com a Prove Kaká? O que te faz acordar assim, continuar com sangue no olho 13 anos depois aí aproximadamente, de continuar ela? Cara, eu acho que são duas grandes motivações. A primeira é que, assim, o nosso propósito, o Approve Yourself, ele é algo que mexe muito comigo, sabe? Tudo isso que a gente tá falando de, pô, acreditar no seu sonho, fazer acontecer, fazer o jogo virar e tudo mais. Então, eu tenho uma grande missão de fazer isso ficar mais claro. Hoje, eu sei que isso não tá tão claro, mas os próximos anos a Approve vai mudar de posicionamento para deixar esse Approve Yourself mais claro. Isso eu acho que é o nosso legado, sabe? Criar uma comunidade de pessoas que acreditam nos seus sonhos e fazem acontecer, e fazem o jogo virar. Approve Acho que Yourself. esse a minha ambição positiva. Mas eu tenho sim uma ambição como negócio de me tornar a maior marca do Brasil. Ponto. Uau. Ponto. Yeah. E são essas duas coisas que me movimentam, cara. Mas é uma marca de moda. Ou você vai... Vou deixar subentendido. Um movimento muito legal que eu vi que vocês fizeram são as lojas com DNAs diferentes para cada posicionamento, né? Sim. Cara, isso é legal a gente aprofundar aqui, principalmente para pessoas que já estão nessa caminhada de empreendedorismo, de empresários, né? Porque vocês têm um posicionamento para lojas em shoppings mais elitizados, vamos chamar assim. Vocês têm um posicionamento de marca mesmo para atacado. Uhum. E vocês têm um novo desafio vindo, que você me comentou, não sei se pode falar a respeito Vambora. Oh meu Deus, vocês acabaram de inaugurar no Anália? A loja, a loja da Anália? É, Franquia? de franquias. Sim. Tá. Como que vocês dividem isso internamente, não de negócio, mas de identidade, porque tudo é uma mãe. Sim. É a Prove, né? É uma marca mãe que a gente chama, né? O atacado pro loja de posicionamento de grife, não é grife a palavra, mas mais posicionada. Como vocês dividem isso? Por que que você entende que tem que ter posicionamentos tão distintos assim? Porque o nosso caminho é esse, das lojas. Tá? Esse caminho, esse posicionamento de marca que a gente está buscando com as lojas, de melhorar a qualidade, de caminhar mais num caminho de grife, assim, elevar a qualidade, elevar preço, elevar a O destino experiência. final é mais esse, O então. destino é esse. Tá. E o restante, cara, como tudo que a gente faz, é estratégia. É o que a gente precisa fazer para chegar onde a gente quer chegar. Não que o atacado seja muito diferente, a gente é bem criterioso nas lojas que a gente vende, não é qualquer loja que a gente vende. Mas é um jogo necessário, assim, para chegar onde a gente precisa. A gente, como eu disse, é uma empresa independente, não tem fundo investidor, não tem nada. Então, é a estratégia que a gente seguiu para chegar onde a gente quer chegar. E as franquias é para alavancar isso mesmo, mais As franquias, mais velocidade. de lá para quando a gente falou, já mudou um pouquinho. A gente vai desacelerar esse projeto. A gente quer antes ter uma presença nacional de lojas próprias. Uau. 100% nossas, para que a gente tome conta da experiência como um todo, valide o negócio para depois ir para franquias. Então a gente tá nesse processo, vamos inaugurar mais 3 agora, uma esse ano e 2 no comecinho do ano que vem, Massa. a nível nacional, saindo, né, de São Paulo. Mas é isso, cara, tipo, a gente é muito flexível, a gente se adapta muito, assim. A gente começou o negócio, tava com a ideia de franquia. Quando eu te encontrei, a gente tava falando sobre franquia. Hoje já vi que não é o negócio, e a gente não tem muito esse apego, a gente é muito flexível. E acho que isso é uma grande qualidade, assim, sabe? De ler o terreno, ler o mercado, não ficar apegado a planos. Você sabe que o que você falou me lembra muito
um dos nossos pilares também com o Patati Patatá, que é toda vez que a gente senta numa mesa de uma grande empresa para fazer um licenciamento, uma collab, algo do tipo, eu percebo que o engessado, a necessidade de 1000 burocracias, 1000 aprovações, 107 troca de e-mails, faz com que se perca muitas oportunidades no meio do caminho. Sim. E hoje o Patati Patatá, esse é um diferencial nosso também. Igual você está falando da Prove, essa agilidade de você sentar com alguém, traçar uma campanha, conseguir realizar ela semanas depois, ao passo que quando você licencia uma marca internacional, que tem muito mais poder financeiro do que a gente, orçamentos em dólar, né? Quando a gente vai falar de Disney, vai falar de Universal, vai falar... Eu vou falar que o Patati Patatá tem o mesmo poder financeiro da Disney? Mentira, claro que não. Mas o Patati Patatá consegue ser muito mais ágil, surfar muito mais algumas ondas e principalmente falar a língua do brasileiro e da massa do Brasil do que muita marca internacional. Total. Isso é um grande diferencial. Com certeza. Quando você pega grandes marcas internacionais de moda, só que para fazer um movimento, para se adaptar a alguma coisa, para entrar em alguma campanha, demora 1 ano, pronto, aquilo já passou. Exatamente. Ao passo que a Prove senta ali com a galera no escritório, passa Sim. 2, 3 tardes fritando, Cara, e pum. E essa sai é uma uma energia resposta. que a gente gosta muito e não quer mudar, cara. Não quer mudar, assim. É literalmente, essa ilustração que você fez aqui é o que acontece. Vamos fazer alguma coisa, junta todo mundo numa sala, cada um cospe ali um monte de ideia e faz acontecer, cara. A gente tem um caso de uma das colaborações, eu não vou citar o nome, de que a gente fez a colaboração inteira em 22 dias. Desde a parte de negociação, criação, desenvolvimento de produto, produção e campanha. Que isso? E assim, cara, qualquer campanha que você for ver nosso, o nível é altíssimo. E 22 dias. E isso é um DNA que a gente não vai perder, cara. Jamais, assim. A gente... É muito isso. Eu acho que a Prove é mais do que um negócio. A gente faz porque ama. E todo mundo ali, a energia do escritório é essa, sabe? Entendi. A galera é muito apaixonada pelo que faz. E, consequentemente, a gente consegue fazer coisas muito grandes em tempo recorde. Extraordinário, cara. Isso é um diferencial massa mesmo. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta agora como empresário, bem técnica. Tá. Na moda, como que você entende que se gera o desejo tão... Por que uma pessoa... Porque, vamos lá, moda, existem milhares de marcas, né? Marcas de todos os preços e todos os posicionamentos, marcas de bairro, marcas de shoppings de grife. Ao seu ver, como um empresário que vive isso há anos, há mais de uma década, como que você gera esse desejo nas pessoas para querer vestir a sua marca? Tá. A geração de desejo na moda, ela tem alguns caminhos, tá? Eu vou citar abrindo aqui, não necessariamente todos a gente faz, mas principalmente ela vem ou da escassez mesmo, seja ela por quantidade ou por preço, consequentemente, ou por pertencimento. Como assim escassez por preço? É de ser inacessível. Tipo, as pessoas querem usar uma grife, uma marca de luxo, Porque ela é porque é inacessível. Ou porque só tem 100 peças daquilo. Exatamente. Já tem, cara, falando da moda, vamos pegar 2 exemplos que estão nos opostos. A Supreme, conhece a Supreme? Sim. Criou todo o branding dela a partir da escassez. Lançava os produtos, eles esgotavam em 46 segundos. Coisa nesse sentido. Só que os produtos são baratos. Uma camiseta é $20, $30. Interessante. Já você vai para, sei lá, uma Off-White, também dentro do streetwear, gera pela falta de acesso, porque é muito caro. Um tênis é $2.000, enfim. Tá. Então, acho que essa escassez gera muito desejo e também o pertencimento. Fazer parte de algo de uma tribo, que a sua galera usa, as pessoas que você se inspira usam e tudo mais. E aí, falando dessa escassez também, do desejo pela escassez, mas no sentido de preço, também essa confirmação. Tipo, eu pude, uma autorrealização, sabe? Pô, eu pude comprar aquela peça que eu sempre quis. Então, assim, tem alguns jeitos de gerar. A gente foca muito na comunidade, na nossa comunidade. Por exemplo, nossos influenciadores, o pessoal que a gente trabalha há muito tempo já. Então, cria essa comunidade, não são ações pontuais. E tá sempre perto do cliente, cara. Contando história, sempre alimentando isso. A gente lança todo mês alguma coleção, seja uma collab ou uma coleção. Então isso também parte da escassez. Muitos dos nossos produtos são limitados. Entendi. Ou o cara comprou naquela data ou não tem mais. Exatamente. Por exemplo, Corinthians, cara, foi um case desse.
Corinthians é gigantesco, em alcance, visibilidade, foi a maior colaboração que a gente já fez, mas a gente tomou a estratégia de lançar só 1.910 peças, em homenagem ao aniversário do Corinthians. Nascimento, tá. E aí, cara, esgotou também em minutos. E assim, deixamos muito dinheiro na mesa, por isso, poderia ter vendido 10 vezes mais. Uau. Mas foi uma parte da estratégia. Uau. Aí dá pra fazer 1.910 peças, parte 1, 1.910 vai fazer 2. Não, e foi o que eu achei da sequência. Aí a gente teve até um problema sistêmico que a gente teve que lançar um pouco antes, algumas horas antes. E aí muita gente que tinha ativado o calendário e tudo mais não pôde comprar. Sim. E aí a gente usou disso para lançar uma reposição. Muito bom. Entendi. Eu fiz essa pergunta bem técnica porque a gente sabe que a moda é movida pelo desejo da pessoa de Sim. consumir, né? Uhum. E quando a gente fala de moda, né? Ah, tá na moda, é porque tá todo mundo usando, Sim. né? Essa expressão Sim. chula, assim. Seja todo mundo em nível massivo ou todo mundo no nível de Da sua comunidade. tribo. Exatamente. Da sua tribo. É. Então, gerar esse desejo acho que é o maior desafio de quem decide ter uma marca, né? Sim. Porque não é fácil, né? Sim. Esse é o maior desafio mesmo. E se manter relevante, sabe? Tem Aí o muitas, grande desafio também. muitas marcas nascendo, cara, competição internacional muito forte, muitas marcas vindo pro Brasil. Entendi. Então, se manter relevante, eu acho que é o mais difícil. Até que eu vou falar, muita gente pode não concordar, mas eu acho que assim, falando da moda, é mais fácil você chegar do que você se manter, sabe? Porque esse quesinho de você ser uma marca que tá começando, pequena e tudo mais, tem muita gente que gosta disso. Tem esse apelo, né? Eu sou diferente, eu tô usando uma marca que ninguém usa e tudo mais. E quando você chega lá, esse tipo de cliente perde o interesse. Entendi. Você vira mainstream. Então, assim, é muito difícil se manter relevante, se manter atualizado, se manter engajado com o seu público, com a sua base. Ainda mais vocês que não tem um fundo bilionário por trás investindo, Exato. né? É literalmente da raça, da vontade, e acerta mais uma, e vambora. Do empresário incansável ali atrás. Isso é muito legal. Eu percebo que tem muitas marcas de roupas, Kaká, de moda, muitas não, né? Mas algumas cristãs nascendo com um propósito bem massa, né? Sim. Com essa coisa assim de ter, porque lá atrás, quando a gente falava de uma marca de moda cristã, eram aquelas coisas bem brega, né? Sim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você até pode usar isso, mas você, daquele jeito bem Sim. com uma flor, uma nuvem. Não, hoje tem muitas marcas. Hoje tem uma galera assim bem... Tem uma marca que eu gosto muito, que também tá começando agora, que chama Welcome to Amen. Já ouviu? Do Henrico. Não conheço, não sabia. Não conhece ele, Não conheço né? ele. Você acredita? Vou até falar em público aqui. Eu ia te falar no off. Que eu quero te conectar com ele, porque eu falei de você pra ele. Ah, é? Eu tava em Curitiba, ó, Henrico. A gente tava fazendo propaganda sua aqui de graça, ó. Eu conheci ele em Curitiba e falei, cara, você conhece o Kaká? Ele, pô, conheço de nome, conheço a Prove, mas não tenho amizade com ele. Eu falei, então vou te conectar com ele. Demais. Que vai ser bom você conectar com Acompanha a ele. marca, achei incrível, cara, incrível. E ele é um cara, um meninão assim, apaixonado por Jesus, Amém. trabalhador, fuçado. E é uma marca que tá hypando, né? Sim. Tipo, tá conseguindo gerar essa... Não, demais, cara, demais. Até participei do projeto junto com o Nardoni, da Incendiários. Da Incendiários, Então, assim, tem muita marca legal. Que é outra que tem esse lance de comunidade, de Sim. senso de propósito, de pertencimento, né? Sim, inclusive vamos lançar a coleção mês que vem, agora em dezembro. A nova da Incendiários. Ela Uau, tá ficando pronto. que massa. Isso é o verdadeiramente ser luz, gente. O Kaká, que tem essa experiência que vocês estão ouvindo aqui, super valiosa em moda, em business relacionada a roupas, tá usando agora, já usava, né? Mas agora intencionalmente esse know-how, essas experiências, essas histórias a favor do reino, né? Sim. E muita gente nem sabe que ele tá por trás, por exemplo, dando todo esse suporte, aplicando tudo que ele sabe para que as pessoas cristãs tenham uma roupa estilosa, né? Para que a gente gere emprego, gera pertencimento através da moda também, através da roupa também. Eu passei um bom período, assim, depois minha conversão, de que eu queria trabalhar pro reino. E aí, cara, Deus me revelou que às vezes a Prove não seja uma marca cristã, mas como eu gerencio, como eu influencio o meu ambiente, já estamos. Totalmente. E aí, obviamente, quando tem essas oportunidades, assim como Incendiários, pô, cara, eu faço com o maior prazer, assim, me sinto muito realizado em fazer parte.
Porque você tá usando aquilo tudo que você sabe intencionalmente, né? Exatamente. Lembrou muito a minha questão com Seja Luz, Cacá, porque o Patati Patatá não é gospel. O Patati Patatá é uma marca infantil que leva princípios e valores através de música, de brinquedos, de entretenimento, pro lar das famílias. Mas não é gospel, vamos chamar assim. Não é declaradamente levar a Bíblia. Uhum. E o Seja Luz, não o nosso podcast, porque o nosso podcast ele é abrangente também, mas o espetáculo Seja Luz, ele é um espetáculo que realmente apresenta Jesus para as pessoas. Não, mas mesmo os podcasts, por mais que não seja, acho que metade do tempo que a gente falou foi Total, sobre o reino. Então, total. assim, Mas é isso que é interessante a gente ativar nas pessoas, que para você ter uma missão cristã, para você ser um verdadeiro cristão, um Jesus follower, né, um seguidor de Jesus, você não precisa ter uma placa estampada na testa que a sua empresa é gospel, ou o seu restaurante é gospel, cara, ou você trabalha na igreja, dentro da sim. igreja. Não. A maneira com que você lida com seus funcionários, lida com seus fornecedores, diz tanto quanto... Total, até mais, cara. Tem uma frase que eu gosto muito de São Tomás de Aquino, que é: prega o evangelho o tempo todo, se necessário use palavras. Isso é incrível, É cara. muito bom. E tem uma frase do pastor Valadão, Márcio Valadão, que ele diz assim: você é a Bíblia que as pessoas não leem. Aham. Você é uma Bíblia ambulante. Ele fala, né? Você é uma Bíblia andando. Então, a maneira como você lida com a sua esposa, como você trata o seu marido, a maneira como você lida com seus filhos, diz se você é um verdadeiro cristão ou não. Né? Não só você ter essa placa, esse adesivo gospel. Sou pastor, sou... Exatamente. Mas quando a gente consegue unir as duas coisas, né? Como você está fazendo com Incendiários, que é a marca, o movimento do pastor André Fernandes, junto do Nardoni, como eu estou fazendo com Seja Luz, que é usar tudo que a gente sabe de circo, de entretenimento, e fazer um espetáculo cristão também, cara, tudo isso é muito gostoso também. Sim, é muito Então, inclusive, quero te fazer uma provocação aqui. Você que está ouvindo a gente, você pode ser porteiro, você pode ser faxineiro, você pode ser executivo ou empresário, o que você for, da maneira que você for, você deve ser luz. É para isso que a gente vive, esse podcast vive, todo esse movimento Seja Luz vive, a nossa comunidade Seja Luz existe, para que a gente realmente ilumine onde a gente entrar. A gente realmente deixe aflorar essa luz que não é nossa, é a luz do Pai das Luzes, que é Deus. Porque quando a gente tem esse entendimento de que a gente todo dia está sendo um canal de luz, através de conselho, através de dar uma oportunidade, através de estender a mão, através de levar um prato de comida para quem não precisa. Cara, tem tantos jeitos, para quem não precisa não, para quem não tem condições. Tem tantos jeitos da gente ser luz. Então a gente está aqui há mais de 1 hora já, mostrando, exemplificando como, de que jeito. Então você aí do seu jeito, na sua profissão, você pode e deve ser luz. Você pode e deve acordar e falar, poxa, como que eu posso servir alguém? Como que eu posso iluminar? Como que eu posso... Isso é muito mais simples do que você imagina. Quando você decide honrar a sua esposa, o seu marido, você está sendo luz, porque você está sendo um exemplo para outras pessoas. E é muito interessante, né, que a gente estava conversando aqui. A gente é meninão. Você tem quantos anos, Cacá? Eu faço 32 semana que vem. Eu tenho 30, o Cacá tem 32. A gente está sempre no meio de pessoas que não são cristãos. Cara, a maioria das pessoas que eu lido não são cristãos. Eu também? Você também, né? A grande maioria. O Cacá lida com designers, com outros empresários, com galera da arte. Eu da mesma forma, eu lido com produtores de evento, com empresários que vêm licenciar a marca Patati Patatá. A maioria que eu lido não são cristãos. Então eles enxergam em nós. Sim. Eles estão ali 1 dia, 2 dias, 3 dias com a gente. 1 semana, 1 ano, 2 anos. Toda hora eu recebo, cara, você... O que você tem aí? Você não fala de De onde BBB? vem essa luz aí? Não é? Sim. Você já recebeu essas Claro, perguntas, não, né? diversas De onde vezes, vem cara. essa energia sua aí? Sim. De onde vem essa... Você tem uma áurea diferente. Sim. Cada um fala de um jeito. E a gente... Não é toda hora que a gente está falando de Bíblia, não é toda hora que a gente está citando um versículo, que a gente está falando que a gente vai à igreja, mas é toda hora que a gente honra nossas esposas. Sim. A nossa, né? Eu, a minha e você, a sua. Do jeito que eu falei, parece que eu tenho 3 esposas. Eu honro a minha esposa, eu cuido da minha casa antes de querer cuidar de fora. Eu quero ser bem conhecido e fazer sucesso primeiro na minha casa, antes de fazer fora, porque eu entendo que isso é longo prazo.
né? Isso é que vai me fazer ser um bom empresário, ser um bom comunicador durante muitos anos. Porque, cara, nenhum sucesso fora de casa compensa o fracasso dentro de casa. Jamais. Eu uso essa frase toda hora, assim, mas é um mantra mesmo meu, de ficar repetindo. Porque se a família do Igor tá mal, o Igor tá mal. Sim. Se a minha casa tá passando por dificuldades, Então, é a base, né? Primeiro você tem que estar com a base sólida para poder levantar o prédio. Não dá para fazer o contrário. é isso aí. E acho que muitas vezes a gente inverte. E é o caminho natural, assim. Acho que a gente que antes quer se provar para o mundo antes de construir uma base sólida, sabe? E esse exemplo acho que é para tudo. Não só para isso de família, mas até em relação a resultado mesmo, sabe? Teve uma virada de chave na minha vida de que eu entendi que o jogo é de longo prazo, sabe? Então, assim, se o jogo é de longo prazo, cara, vamos se preocupar primeiro de ter uma base sólida e depois a gente acelerar. Não adianta nada você correr pra caramba se o carro não estiver preparado pra isso. A vida é sobre muito mais uma maratona do que uma corrida de 200 metros. Exatamente, eu gosto muito dessa frase. Cara, porque uma maratona são 42 mil metros. Sim. 42 quilômetros. Se você tiver só aquela empolgação, aquela motivação, aquele gás, você vai 1 quilômetro, 2, 3. Chega no quinto, você não aguenta. Sim. Primeiro que você correu rápido demais. Uhum. Segundo porque você Planejamento, não tinha nada. não se planejou, não se preparou, não se exercitou, não criou casca nos músculos. Então você que é um cara que gosta muito de esporte, né? A gente vai usando essas metáforas, né? E é isso mesmo. A Prove tem 13 anos já. Né? A nossa história com Patati Patatá, isso desde o meu pai, 40 anos. Cara, não dá durante 40 anos de você viver de oba-oba. De motivação. De motivação. De, hoje eu estou empolgado, hoje eu vi um vídeo aqui que me empolgou. Amanhã manteve, depois de amanhã, meu amigo, você já tem que ver outro vídeo. Sim. Então é sobre você firmar mesmo, ter ali muito claro o que você quer e 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso é muito importante, né? Pra galera entender que, principalmente nos dias de hoje das redes sociais, a gente vê molecada de 14 anos que ficou famoso, que estourou uma música, que fez uma piada e ganhou 1 milhão de seguidores, viralizou. Isso não quer dizer uma vida de sucesso. Sim. Uma jornada de sucesso. Uma história exemplar. Né? A gente precisa ter os nossos olhos em histórias, em anos. Ali tem que inspirar a gente, o que precisa inspirar a gente são... E o que você diria, tipo, como que as pessoas podem ter essa noção? Porque eu acho que o sucesso, assim, ainda mais quando você não tem uma base sólida, seja familiar ou até com Cristo, como que você separa, tipo, como que você trabalha o seu ego para isso não subir na sua cabeça? O que você diria? Eu vou falar o que eu faço. Uhum. Eu sempre olho para Jesus quando ele diz: o maior é aquele que mais serve. Isso me quebra no meio toda vez. Porque quando eu acho que eu tô sendo alguém, que alguém precisa me servir, que eu lembro de Jesus lavando os pés dos discípulos dele. Aí o maior da história, que foi como você disse, você que tá ouvindo, gostando ou não de Jesus, acreditando ou não em Jesus, ele é o maior da história. Vamos colocar ele só como uma figura histórica. Sim. Esquece a parte espiritual. Esquece a parte de milagres, de maravilhas. Vamos colocar ele como história. A Bíblia é o livro mais vendido da história do planeta. Sim. Não chega nem perto, segundo colocar. Mais de 5 mil religiões são baseadas na Bíblia. Mais de 5 mil religiões são baseadas na Bíblia. Jesus Cristo mudou o calendário, porque existe o antes de Cristo e depois de Cristo. Sim. Todas as nações que são fundamentadas na Bíblia, as leis, são as nações mais prósperas da Terra. Aí você fala assim, pô, e prosperidade não é só de riqueza, mas sim que tem o menor índice de suicídio, que tem as pessoas formando a sua família, as qualidades de vidas, etc. Pô, então, eu acreditando ou não em Jesus, isso aqui dá certo. Então, só conectando com lá atrás, foi mais ou menos isso o meu a sua decisão. Racional. Muito bom, muito bom. Então, quando eu isso aqui tá dando certo, tá, opa, você tem que ser o que mais serve, você tem que ser o que mais serve. Aí toda hora eu vou me buscando a isso. E o que é servir, gente? Muito importante. Eu nasci na igreja, né, como dizem, mas eu fui entender essa questão de servir alguns anos atrás só. Porque o servir não é somente você estar na igreja servindo, dentro do prédio. O servir eu, Igor, sou empresário.
Então, toda hora eu me coloco à disposição de empreendedores e empresários que estão começando e precisam de conselhos, precisam de orientações, precisam ali encurtar o caminho. E aí não é de atalho, mas sim de, opa, não vou deixar esse cara que tá me ouvindo errar no que eu já errei. Vem aqui, meu amigo, faz isso, faz aquilo. Não faz isso. Isso é servir. Isso pode servir se você é um dono de uma padaria que tá ouvindo a gente. Você pode servir ao seu próximo quando você ensina outras pessoas a serem padeiros, por exemplo. Você está dando profissão para alguém, você está ensinando alguém a ter uma profissão digna, uma profissão que vai trazer o ganha-pão, né, sustento para sua família, você está servindo. Cara, a gente podia ficar aqui 1 milhão de horas falando como servir, mas esse é o servir. Eu toda hora me levo para essa questão do servir. O que a gente está fazendo aqui é servir. Sim. Você está tirando horas do seu dia, porque você saiu da sua casa, pegou trânsito, veio para cá, tá horas comigo aqui conversando. Você está servindo pessoas para que pessoas se inspiram na sua história. O movimento Seja Luz não é nosso business. A comunidade Seja Luz que a gente tem lá no WhatsApp, mais de 1.000 pessoas, que a gente faz live lá todo dia de oração, o podcast, a gente está servindo aqui, irmão. Não, isso é incrível. Então isso me quebra, sabe? Porque quando eu falo, pô, eu não tô com tempo para isso, eu tenho centenas de pessoas embaixo de mim do Patati Patatá para cuidar, eu tenho editora do Patati Patatá para fazer, eu tenho isso, tenho aquilo. Aí eu falo, mas eu tenho Seja Luz para fazer, eu tô servindo ao reino. Então, amém. Muito bom. é isso que me... E é engraçado que quando você entende isso, isso te move, né? Quando você fala assim, cara, Jesus veio e quis servir, a ponto dele morrer, a ponto dele se machucar. Cara, olha que nível de servir gigantesco. Pôs uma coroa de espinho na cabeça dele, quebraram as pernas dele, puseram um prego nas mãos, na verdade no pulso, né? A gente sabe que puseram ali ele numa cruz, ele morreu e ressuscitou o 3º dia. Existe algo mais de servir do que isso, né? Maior de servir. Sim. Então, se a gente é cristão, a gente tem que estar copiando Jesus, né? Tentando, né? A gente nunca vai conseguir. Mas aí a gente volta, que a pergunta que a gente estava falando em relação ao empreendedorismo e fazer sucesso, não deixar isso subir, a gente volta que até pra gente ser um bom empresário, a nossa base é cristã. E isso eu acho, é muito difícil de falar isso pra quem não é, mas realmente, eu acho que assim, 100%, ia falar 99%, mas não, 100% do meu sucesso como empreendedor vem dele, ponto. Seja pelas lições que eu coloco em prática, ou até pelas oportunidades que aparecem, que eu não tenho mérito nenhum. Tem muita coisa, na verdade, a maioria, né? Que você fala, meu Deus, como isso aconteceu? Sim, é tudo, cara. Cara, os maiores contratos sendo Patati Patatá, tipo, tocou o telefone. Você fala... E geralmente, não sei com você, mas geralmente, tipo assim, depois de um momento que assim, cara, ou acontece um milagre ou ferrou, sabe? Você fala só Jesus. Aí que fica fácil. O André fala muito isso, o Fernandes, né? Quando só falta um milagre pra acontecer, que é aí que tá fácil. É isso aí. E, cara, realmente é real, assim, na minha vida, na Prove é muito isso, cara. Quando a gente passa por alguma dificuldade, algum momento que, cara, precisa de uma mágica, um milagre, alguma coisa pra acontecer, acontece, cara. E é tão legal você falando isso, porque eu, como sou o host aqui, né, eu posso ser tendencioso, dizer isso, porque é isso que acontece com a gente também. Mas você, como convidado, você não tem compromisso com o que eu vou dizer, de chancelar o que eu tô dizendo. Você tá dizendo isso também, tipo, cara, é milagre. Tem coisa que acontece que, a maioria, né, é muito gostoso você ter essa consciência de que você faz a sua parte, você faz o natural, mas as coisas sobrenaturais é dele mesmo, e aí vai caminhando e vai continuando. De graça em graça. De graça em graça, e as coisas vão acontecendo. Cara, irmão, muito demais, né? Dá vontade de ficar aqui te perguntando 2 horas a mais de coisas, mas acredito que já foi muito suficiente aqui pra galera se inspirar. Demais. Pra galera, principalmente porque eu gosto de trazer pessoas dos mais diversos ramos, né? E você é o primeiro aqui do ramo de empresário no ramo da moda, que é algo muito específico, né? Então, tenho certeza que pessoas que estão te ouvindo aqui, a sua audiência que te segue, que gosta de você, tá aprendendo aqui. Poxa, quero abrir minha marca, como que eu faço para melhorar a minha, tal. Aqui tiveram insights poderosos. Que bom, fico muito feliz, cara. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Espero que esse tempo tenha sido proveitoso para todos. Obrigado de coração. Olha, eu sempre deixo uma pergunta final pro nosso entrevistado.
O nosso nome aqui é Seja Luz. Nosso lema é Seja Luz. Então, pro Kaká, isso não tem uma verdade absoluta, que é certo, que é errado, mas pro Kaká, o que é ser luz? O que você pode fazer? O que a pessoa que está ouvindo a gente pode fazer para ela verdadeiramente ser luz no que ela faz, no que ela é? Deixa aí um recado final, sabe? É como se fosse uma convocação. Tá. Convoca a galera aí. Faz uma provocação para ser luz. Cara, eu acho que é muito de tudo isso que a gente falou. Mesmo que não tenha sido intencional de verdade, o nosso papo ficou muito ao redor disso, né? Verdade. E eu acho que ser luz parte, primeiro de tudo, de entregar e confiar, cara. E entender que é tudo muito maior que você. E que, naturalmente, se você der esses passos e andar em fé, Jesus, Deus vai trabalhar através de você. E aí, consequentemente, você vai ser luz na vida de outras pessoas. Então, acho que é um exercício de humildade mesmo, de renunciar um pouco você, ter essa paciência que os sonhos e desejos não vão ser no seu tempo e deixar ele se manifestar. Acho que é isso, cara. Essa paciência e essa fé. Muito bom, muito bom. Essa convicção, essa certeza. Convicção. Que é o que você viveu na pele, né? Sim. E agora colhe os frutos disso e continua plantando e colhendo também. Amém. Que lindo, irmão. Obrigado. Foi demais, cara. Obrigado pelo convite. Gente, que massa ter esse papo com o Kaká. Tenho certeza que você extraiu aí muitos aprendizados. Você que esteve aqui conosco e que está assistindo pelo YouTube, se inscreve nesse canal, porque toda vez, na verdade, constantemente, a gente está tendo conteúdos para você se inspirar. Você que assistiu pela Rede Mais Família, obrigado pela sua audiência, obrigado por escolher aqui estar conosco nessa programação, que não é uma programação gospel, mas é uma programação que combina com a família, com os princípios cristãos. Então, espero por você, fique ligado no nosso canal aqui, no YouTube é o Igor Faria, e você que está assistindo pela Rede Mais Família e quer ver no YouTube é o Igor Faria, e você que está nos assistindo pelo YouTube e quer acompanhar a Rede Mais Família, sintoniza aí nas redes sociais da Rede Mais Família para saber na sua cidade. A gente está em mais de 50 cidades pelo Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim. Sintoniza aí nesse Instagram para saber onde que é o número da sua cidade. E no mais, também temos o podcast Seja Luz, @podcast Seja Luz, é isso, produção? Podcast Seja Luz, né? Podcast Seja Luz, para você ver ali os nossos cortes, os convidados que estão vindo, quem está compartilhando suas histórias inspiradoras. E no mais, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui com a gente. Desejamos de todo o coração que você seja luz, que você entenda que você é um agente de luz e que aonde você entrar, você vai iluminar através de tudo que você faz. Tá bom? Muito obrigado, Kaká, mais uma vez. Que Deus te abençoe, seja luz. Bora pra cima, tamo juntos.